Olá pessoal, meu nome é Vlad de Lisboa, eu trabalho para a Dealkill na América Latina e dando continuidade aos nossos vídeos tutoriais do LP360, nessa fase a gente vai mostrar, depois de feito o Strip Alignment e o Strip Adjustment, a questão de como trabalhar com pontos de controle e também efetuar o que chamamos de suavização da nuvem de pontos. Para mim trabalhar com os pontos de controle, eu vou abrir aqui um outro projeto onde eu tenho alguns pontos de controle já para serem processados. Então, vou abrir aqui o outro projeto rapidinho. Então, esse projeto aqui, ele já está, essa nuvem de pontos já está alinhada, né? A gente já fez o Strip Adjustment, né? E o Strip Alignment, na verdade, o Strip Alignment nesse caso, né? Nesse voo. E eu vou estar importando alguns pontos de controle para a gente checar a questão de acurácia e precisão dessa nuvem de pontos. Então, para fazer isso, eu tenho essa aba aqui, Control Points. Eu tenho dois ícones para importar. O primeiro é a questão da Acurácia Star, que eu vou depois entrar mais em detalhes como é que ela funciona, e o segundo ícone é o ícone para você importar os pontos de controle. Então vamos importar os pontos de controle para esse projeto. Vou selecionar aqui Shapefiles, selecionar aqui os meus arquivos, dos pontos de controle, trago para cá. Vou selecionar uma pastinha para ele estar gravando esse Shapefiles, nessa conversão de Shapefiles que ele vai fazer. Na próxima tela eu vou dizer que é um arquivo delimitado, ele está delimitado por vírgula nesse caso, então vou colocar aqui vírgula, e o que cada coluna vai significar. Então a primeira coluna, nesse caso nosso aqui, é o ID, a segunda é a coordenada em X, a terceira coluna é a coordenada em Y, a quarta é a elevação, e a quinta é o type. Finalizo isso. Ele me trouxe já os pontos de controle, está vendo, para dentro do meu mapa. Inclusive tem dois pontos aqui que estão fora da nuvem de pontos, não tem problema, depois a gente pode estar excluindo isso, né? Ele trouxe também como se fosse um layer, ele criou um layer, né, com esses pontos de controle. Aqui eu posso, inclusive, clicando aqui nesse pontinho da cor, aqui eu posso estar aumentando o tamanho do meu ícone ou mudando aqui a cor. Então, tem algumas propriedades aqui em relação a como visualizar esses pontos de controle aqui no mapa. Inclusive, clicando com o botão da direita, eu tenho a opção de Show Labels para visualizar aqui o ID de cada ponto. Bom, feito isso, ele já populou aqui essa aba de Control Points, né? Então, se eu for para esse ícone aqui de verificação, né, ele vai me dizer que tem dois pontos que estão fora da nuvem de pontos, não tem problema, só um alerta. Então ele me abre essa janela aqui de pontos de controle, todos os pontos de controle vão aparecer para a gente aí. Eu tenho esse AutoFind, caso eu tenha a antena de acurácia, né, conectada aí aqui no meio da nuvem de pontos, eu já conseguiria estar automaticamente identificando essa antena. Nesse caso a gente não tem, mas eu vou dar um AutoFind para ele processar esse ΔZ aqui dos pontos. Então você vai perceber que ele vai criar aqui, depois eu vou abrir um pouquinho mais a janela, vocês vão perceber que ele vai criar os valores aqui de ΔZ, está dizendo que dois pontos aqui estão fora, não tem problema. São esses pontos aqui, vou até desligar esses dois aqui que não interessam para a gente. Então aqui ele me deu um relatório médio principal, né, de 2,2 centímetros de acurácia e precisão, e o erro médio por metro quadrado está dando 2,4 centímetros. Então isso aqui eu consigo salvar como report, né, exportar isso como se fosse um report. Então, vou colocar aqui relatório, acurácia, precisão. Isso enriquece bastante o teu projeto final, né? Porque você tem, óbvio, né, esses valores aí de acurácia e precisão da tua nuvem de pontos. Esses ajustes eu poderia fazer também de maneira manual, ponto a ponto, né? Ou nós temos uma variável aqui na tarefa de nuvem de pontos, né? Ou seja, um executável que a gente roda no programa, que ele já faz essa correção de maneira automática para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui como referência, né, menos 2,2 centímetros, e vou aplicar para ser aplicado depois nesse debias que nós iremos estar efetuando. Então, aqui eu fecho essa janela. Então, se eu for agora, a gente vai começar a trabalhar nessa aba de Point Cloud Task, que é por aqui que a gente começa a parte de ajustes, filtragens, tudo que se refere a macros, né, dentro do LP360, nessa janela aqui de Point Cloud Task, ou tarefa em cima da nuvem de pontos.
Então, aqui eu tenho vários, já tenho algumas tarefas aqui já criadas no meu sistema, né? De vocês pode ser que não tenha realmente muitas, né? Quem está começando com software agora pode ser que não esteja com muitas tarefas já sendo criadas, a tua biblioteca não esteja tão grande assim como a minha aqui, né? Mas se eu for aqui para essa engrenagem, aqui ele vai me abrir o Point Cloud Task Manager, que é por aqui que eu vou começar a realmente criar, né, essas nuvens, essas tarefas em cima das nuvens de pontos. Então, esse debias que a gente vai fazer, a gente vai criar um novo, né, no meu caso aqui eu já tenho ele criado, mas vamos criar uma nova para vocês entenderem como é que funciona. Então, eu vou clicar aqui no botãozinho Add e vou procurar por Affine Transform LAS. Quem tem o sistema em português vai ter que ver aí a tradução, como que está em português, né? Às vezes varia um pouquinho, mas caso vocês queiram voltar para o inglês, os menus, para facilitar, existe uma possibilidade também, se vocês fecharem o LP 360, fechar o software completamente, né? Manter pressionado a tecla Ctrl e E no teclado, manter as duas teclas pressionadas e clicar duas vezes com o mouse para abrir o programa, mantendo essas duas teclas pressionadas, ele vai abrir o software já com a opção em inglês. Tá, mas essa seria então a tarefa, né? Affine Transform LAS. Aqui eu vou colocar o nome de debias. Vou colocar debias em Z. Com OK, ele automaticamente já vem para a minha tela aqui de biblioteca, né? É só clicar duas vezes nele, ele já vai automaticamente abrir o menu aqui na minha esquerda, na minha tábua de contexto. Aqui duas coisas que a gente vai fazer. Esse ajuste que a gente vai fazer vai ser um ajuste, eu vou clicar aqui em cotação, escala e translação, que vai ajustar isso em translação, em valor Z, porque é o delta Z, então a gente vai colocar aqui menos 0.022, que é o valor que estava dando lá na nossa janela de control points, né? Então eu vou colocar esse valor aí. E mais aqui embaixo, eu vou indicar para ele qual folder que eu vou querer que ele grave, porque ele vai gerar, na verdade, um LAS novo, né, uma nuvem de pontos nova, já com esse ajuste. Então, aqui ele está me perguntando para onde que eu quero processar essa nova nuvem de pontos. Então, eu vou clicar aqui nesses três pontinhos. Se eu clicar aqui nessa pasta, eu posso manualmente localizar um folder para onde eu queira que ele processe. E agora aqui uma dica, se eu clicar aqui nesse ícone de mais e menos, o que ele faz? Ele gera automaticamente aqui um nome, né, que seria, ele vai estar dizendo que ele vai criar esses arquivos LS novos dentro da pasta raiz do meu projeto. Inclusive, eu posso criar um subfolder aqui, se eu colocar barra invertida e colocar aqui bias ou correção, né, da nuvem de pontos, ou processado depois dos pontos de controle. Isso aí cada um trabalha com um nome diferente. Eu vou colocar aqui debias. Então, nesse caso aqui, ele vai gerar o arquivo LAS dentro dessa pastinha debias que está dentro da minha pasta raiz do projeto. Vou dar um OK, apply, e vou mandar ele executar agora essa variável para todo o meu projeto. Então, vou clicar aqui nesse botão, nesse ícone, né, de execução de tarefa de nuvem de pontos para todo o projeto. Clico nele e dou um Yes. Aí ele vai começar a gerar essa nuvem de pontos, já agora nesse caso corrigida, né, com esse debias de 0,022, ou seja, 2,2 centímetros. Perfeito, então aqui ele já finalizou essa tarefa, já criou a nuvem de pontos nova. Vou dar um OK aqui nessa mensagem. Se eu voltar aqui para a minha tábua de contexto agora, vocês vão notar que ele criou um layer novo. Vou até renomear esse layer aqui como LAS. Então aqui ele já está alinhado, né? Porque a gente já fez o alinhamento nele antes. Alinhado e com o debias, vou colocar ajustado em português, né? Porque ele já está ajustado em relação aos pontos de controle. Então, se eu mudar aqui o layer ativo agora para ele vai carregar aqui o outro layer agora ajustado. E se eu rodar de novo agora esses pontos de controle, vou dar um auto find aqui novamente, vocês vão perceber que ele vai ter corrigido esse valor aí de debias que a gente conseguiu anteriormente. Vou calcular rapidinho, dar um OK aqui nessa mensagem.
Aí vocês perceberam que o erro principal agora está zerado e o erro médio por metro quadrado caiu para 1,1 centímetros. Então agora a gente tem uma nuvem de pontos realmente bem ajustada. Eu posso exportar um outro relatório com esses novos valores, né? Então eu teria um relatório inicial e um relatório final depois desse ajuste. Ok? Feito isso, nós temos a nuvem de pontos, então, agora alinhada e ajustada em relação aos pontos de controle. A gente pode partir para nossa próxima tarefa na nuvem de pontos, que é a suavização dessa nuvem de pontos. Então, deixa eu só desligar agora esse layer aqui dos pontos de controle. E vou desligar também aqui os checkpoints. Se eu mudar isso para triangulado e elevação, vou traçar um perfil aqui bem fino, numa área mais plana, para a gente ver um pouquinho a questão do nível de ruído, né? Então, vou criar um perfil aqui, sei lá, de 30 centímetros, 20 centímetros, bem fino, né? Só para a gente ver um pouco essa questão do nível de ruído que nós temos aqui nessa nuvem de pontos. Então, vou dar um zoom aqui no meu perfil. Esse grid meu aqui, se eu clicar aqui segurando o Ctrl no teclado e der um clique no grid, eu posso abrir as propriedades do meu grid. Então, eu vou colocar um grid aqui de 10 centímetros, para a gente trabalhar com um grid bem pequeno. Então, eu estou com esse nível de ruído aqui, que já é abaixo de 10 centímetros, então está realmente um nível de ruído bem legal, assim, bem baixo, né, consideravelmente baixo, mas a gente vai tratar de melhorar isso aí ainda mais. Então, como que eu faço isso? A gente vai suavizar essa nuvem de pontos. Então, eu venho aqui de novo no Point Cloud Task e vou adicionar uma outra variável, no caso de vocês também, acredito que ainda não tenha, né? Então, a gente vai criar uma nova e agora vai ser aqui no Task Type, vai ser Point Cloud Smoothing, né? Smoothing Point Cloud, nesse caso. Então, no caso, quem tem isso em português, provavelmente vai estar em suavização nuvem de pontos. Então, aqui a gente vai colocar aqui suavização. Dizendo que eu já tenho isso, né? Suavização frame. Então, já vai criar para mim aqui a tarefa, né? Vou clicar 2 vezes, que nem eu fiz no anterior. Ele vai me trazer aqui para a tábua de contexto. Então, essa aqui é uma rotina bem simples. Então, aqui o Feature Geometric eu vou deixar em Tool Geometric, não vou mudar. O Source Points vai ser o layer ativo, que já está ativo aqui. Só tem que tomar cuidado para vocês não estar com o layer errado. Então, sempre procurar estar com o layer correto aqui antes de efetuar a tarefa. Output Location, de novo, vou selecionar aqui o path aliás, o caminho, né, do meu projeto raiz, e vou criar uma pasta nova aqui, suavizado. Então, ele vai criar um LAS novo dentro dessa pasta aqui, suavizado. Dou um OK, dou um Apply, e peço para ele executar novamente, clicando aqui nesse ícone para executar para todo o projeto. Ele vai estar efetuando essa rotina aí de suavização dessa nuvem de pontos para todo o meu projeto. Ok, então aqui já processou a suavização, ele gerou agora aqui na tábua de contexto um novo layer, né? Então eu vou renomear ele aqui de novo, vou colocar aqui LAS. Então agora ele está alinhado, ajustado, né, em relação à nuvem de pontos, aliás, aos pontos de controle, e está agora suavizado. Então vamos dar uma olhada no resultado, vou mudar aqui para esse layer novo que ele gerou, né? Eu vou triangular aqui também. E aqui vocês vão notar ficou essa nuvem de pontos agora com a suavização. Então eu tinha aqui o anterior. Perceberam aqui o nível de ruído? Vou ter que colocar aqui um waveform disso para isso. E aqui, lógico, né, visualmente você consegue definir isso aqui também, visualizar já aqui no mapa. O anterior. Percebe que está bem mais ruidoso aqui, né? E aqui o suavizar. Ok? Então essa é a parte da suavização. Então agora o próximo passo seria já a parte do MDT, que nós vamos estar explicando aí num
num próximo tutorial. Obrigado a todos por assistirem os tutoriais da GeoKill, do LP360, e nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço.